pessoal. Então, essa aula é sobre alterações cromossômicas numéricas e ela vai ter duas partes, né? Então, a gente vai começar com a primeira parte. Então, o que são alterações cromossômicas, né? Quando a gente pensa, né, nos cariótipos, a gente tem que pensar que eles não são estruturas rigidamente conservadas ao longo do tempo, mesmo porque, se fosse assim, as espécies não evoluiriam, né? Então, podem ocorrer variações cromossômicas, e essas variações, elas desempenham um papel evolutivo importante, e elas também podem estar associadas com anomalias, né? Com doenças, com características desvantajosas. Então, essas variações podem ser de número, estrutura ou morfologia. Então, elas podem ocorrer num único gameta ou numa célula somática e nos seus descendentes. No caso dela ocorrer num gameta, e se esse gameta fecundar, né, se fusionar com outro gameta, a gente vai ter a passagem dessa alteração para a linhagem, né, pode gerar um indivíduo portador da alteração. Também pode envolver um grupo de células, por exemplo, um tecido, se ela ocorre, por exemplo, na hora do momento do desenvolvimento do embrião do indivíduo, e todas as células filhas daquela célula que sofreu a mudança vão carregar a mesma mudança. Pode envolver um único indivíduo de uma população e pode se estabelecer numa população. Então, essas alterações elas podem ter uma importância evolutiva bem interessante, né? As alterações cromossômicas elas podem também decorrer de fenômenos geneticamente programados, ou seja, como vocês já viram, ciclos endopoliploides, tecidos específicos, né? Aqueles que dão origem aos cromossomos politênicos. No ciclo vital de organismos, também ocorre, né, uma variação, por exemplo, entre haploide e diploide, isso também é uma variação numérica, mas ela também pode acontecer em algumas situações um pouco diferentes, como no caso dos hepatócitos, células do nosso fígado, onde a gente pode ter 92, 184 ou mais cromossomos por célula. Em abelhas, né, a gente tem que os indivíduos machos são haploides e as fêmeas são diploides. Então, todas essas situações são situações normais, né, que envolvem alterações cromossômicas. As não programadas, né, as mutações, elas podem envolver alterações pontuais, que elas não são visíveis quando você visualiza o cromossomo no microscópio, e, em geral, a gente só chama de cromossômicas aquelas que podem ser visualizadas a partir de alguma técnica citológica, citogenética, né? Mesmo que seja por microscopia eletrônica, mas a maioria dessas alterações, ela não é visível, né? Essas pequenas, em microscopia óptica. Então, são principalmente as da microscopia óptica que nós vamos falar nessa aula. A maioria das mutações cromossômicas é desvantajosa, algumas são neutras e outras são vantajosas. Então, a extensão da localização, quando você pensa no indivíduo, ela pode envolver, né, poucas ou muitas células e pode envolver um único cromossomo, vários cromossomos, ou mesmo o genoma todo, como a gente vai ver nessa aula. Nós vamos falar nessa disciplina de alterações numéricas e estruturais. Então, a aula de hoje envolve só alterações numéricas, que são consideradas as mais deletérias, ou seja, que tem um efeito mais drástico sobre o portador. Por quê? Porque um cromossomo a mais inteiro ou um cromossomo a menos inteiro, ele pode provocar um desbalanço no equilíbrio gênico maior, né?
a gente vai ver que nem todas as alterações numéricas, principalmente na segunda fase, as que não envolvem multiplicação de todo o conjunto cromossômico, que elas podem também não ser deletérias para o indivíduo, né? As estruturais, que a gente vai ver na próxima semana, elas são menos deletérias, o prejuízo vai depender da extensão da alteração, né? Em geral, elas são mais viáveis, como a gente vai ver mais adiante. Então, como é que as alterações cromossômicas numéricas se classificam? Em dois grupos, aquelas que são múltiplos do complemento haploide e aquelas que envolvem segmentos de cromossomos ou cromossomos inteiros. Hoje nós vamos falar sobre esse primeiro grupo que envolve múltiplos de todo o complemento haploide, que é chamado também, esse tipo de alteração, de euploidia. Quer dizer, você tem um número N, suponhamos o milho tem 2N igual a 10. Então, o número haploide é 10. Se eu tiver um indivíduo com 3 vezes 10, ele vai ter uma euploidia. Ou com 2 vezes 10 é a situação normal. Esse tipo de alteração envolve dois tipos, a haploidia e a poliploidia. Os que nós vamos ver na aula seguinte envolvem, né, esses segmentos, envolvem 4 tipos de alterações que a gente vai ver mais adiante com detalhe. Bom, o que é poliploidia? É a presença de 3 ou mais múltiplos do conjunto haploide. Então, como eu dei esse exemplo do milho, né, 2N igual a 20 e N igual a 10. Então, o 2N igual a 20 é a situação normal, 3 vezes 10, que seria o conjunto haploide, seriam 3 múltiplos, então isso já caracterizaria uma poliploidia. A poliploidia ela é mais comum nas plantas, né, em vegetais, tanto em angiospermas, como em pteridófitas, como em gimnospermas, embriófitas, ela está presente. Ela aumenta o volume do núcleo da célula e pode aumentar vários órgãos das plantas. Em alguns casos, ela pode levar a uma melhor adaptação. Nem sempre, tá? É uma ocorrência rara em animais. Em mamíferos, especialmente, ela é muito associada com inviabilidade total do organismo, como a gente vai ver mais adiante. Os principais tipos envolvem autopoliploidia e alopoliploidia. E eu vou explicar mais adiante esses 2 tipos. O que é autopoliploidia? A autopoliploidia é quando você tem um indivíduo diploide ancestral e esse indivíduo é o complemento do genoma dele, ou seja, todos os cromossomos que esse indivíduo compreende é duplicado. Então, tem aqui um exemplo, né, de uma espécie com 2N igual a 4, 2 pares, né, de cromossomos, o diploide ancestral, e o tetraploide ele vai ter o dobro do número cromossômico. Então, nesse caso, ele passa a ter 8 cromossomos. Dobra também a quantidade de DNA no primeiro minuto desse poliploide, né? Então, é um indivíduo com 2 ou mais cópias, né, o autopoliploide, do próprio genoma, né? Então, se ele tiver 3 cópias, ele vai ser um triploide. Nesse caso aqui, ó, dobrou, né? Ele era diploide, ele vai ser um tetraploide. No caso do triploide, ele teria 3 cromossomos desse tipo maior e 3 desse menor, tá? É uma alteração em nível intraespecífico e gera indivíduos com um múltiplo do próprio complemento cromossômico. Se considera em plantas que a autopoliploidia ela seja um evento menos frequente na natureza, né? Que é mais frequente em condições de cativeiro das plantas, né? Quando elas estão sendo cultivadas. Mais recentemente, isso tem sido colocado sob discussão e tem gerado um pouco de controvérsias, né?
porque nem sempre é possível você afirmar, né, que ele é um autopoliploide, porque ele pode ter sido um alopoliploide de duas espécies muito próximas também. Então, essa é uma questão que tem sido muito discutida. A alopoliploidia, em geral, ela envolve indivíduos com raças cromossômicas distintas, ou até espécies distintas. Então, ele pode ser uma espécie diferente, uma subespécie diferente ou uma raça diferente, quer dizer, uma população que acumulou uma diferença nos seus cromossomos. Quando essas duas espécies vão se cruzar, né, o que é que pode acontecer? Elas podem gerar indivíduos diploides, mas como os genomas delas são ligeiramente diferentes, então eu coloquei aqui na figura a espécie 1 e a espécie 2, elas têm que ter um ancestral em comum. Observe aqui esse segundo cromossomo aqui, que ele é diferente entre a espécie 1 e a espécie 2. Então, quando eles se cruzam, se eles gerarem um indivíduo diploide, que seria um híbrido homoploide, esse híbrido ele normalmente não é viável. Então, no início do desenvolvimento ocorre essa duplicação, e aí o que acontece é que você tem um híbrido que é a soma dos dois genomas. É uma alteração em nível interespecífico, né, que gera cromossomos com a soma dos genomas dos dois parentais. Se considera, né, ou tem se considerado mais comum que a autopoliploidia, e é um evento evolutivamente importante nas plantas, mas ele ocorre também em outros organismos, né, inclusive em alguns animais, por exemplo, nas minhocas, né. Aqui um slide mostrando os níveis de poliploidia. Então, aqui o haploide, que ele tem só um cromossomo de cada tipo, né? Que seria a situação dos nossos gametas, né? O diploide, onde ele vai ter um que veio do pai e outro da mãe, então ele tem 2 de cada tipo. O triploide, que ele tem 3 cromossomos de cada tipo, o tetraploide 4, e assim por diante. Pentaploide, hexaploide, heptaploide, octoploide, etc. Né? Esses cromossomos desses poliploides híbridos, né, que eles são com origem de espécies diferentes, normalmente eles têm sequências em comum, né? E às vezes tem vários cromossomos praticamente idênticos ou muito parecidos com relação à estrutura, à ordem dos genes, etc. Então, se costuma dizer que esses cromossomos, eles são homeólogos. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu mostrei aqui de alopoliploidia, eu posso dizer que esse primeiro cromossomo do parental 1, ele é homeólogo a esse primeiro par de cromossomos do parental 2. A mesma coisa esse segundo par e esse aqui. Então, aqui mostrando no conjunto poliploide, esses dois vão ter muito em comum, e esses dois também, né? Um pouco menos que esse, porque a gente vê que houve uma evolução de eliminação, talvez, de sequências aqui. Para que esses poliploides eles se mantenham, o que essa questão do homeólogo ela traz? Como eles são homeólogos, eles têm sequências em comum, muito parecidas. E, no caso, na meiose, tem um perigo de que esses cromossomos, que eles têm essa origem em comum, que eles formem pares errados. Então, vamos dizer aqui no braço curto desse aqui, que ele seja idêntico ao desse aqui, como é que eu garanto que eles não vão formar, né, um tetravalente na meiose? Ou seja, ao invés de formar um bivalente, ele vai formar um tetravalente, quer dizer, essas 4 cromátides com essas 4, né? Então, por isso, para que o híbrido poliploide seja fértil, ele precisa ter um mecanismo genético que muitas plantas têm, a maioria delas que já foi estudada,
tem esse mecanismo que impede a formação de multivalentes. Multivalentes, como vocês lembram da aula de meiose, são, ao invés de formar 2 cromossomos pareando, né, a partir de 3, né, a gente considera multivalente, trivalente, tetravalente, etc. A poliploidia ela teve uma importância fundamental na evolução dos seres vivos. Então, se a gente for pensar aqui, essa filogenia, ela é representativa de uma análise de genomas completos de eucariotos. Então, se a gente for olhar, aqui nós temos as plantas, né? E onde tem esse ponto, esse círculo vermelho, são eventos de paleopoliploidização, que significam eventos de poliploidização relativamente recentes na evolução, considerando tudo, né? E aqui eventos precoces, né? Mais ancestrais de poliploidização. Então, nós temos, por exemplo, aqui nas plantas, no caso das angiospermas, né? Se considera que todas as angiospermas sejam, por natureza, poliploides, mesmo as plantas que nós consideramos diploides, né? Por quê? Porque quando você sequencia o genoma, você identifica regiões inteiras que estão repetidas em cromossomos diferentes, inclusive não homólogos, né? Em animais, isso aparenta ter acontecido também, alguns momentos bem cedo, né? Aí aqui nós temos alguns casos mais recentes de poliploidização, por exemplo, em peixes, né? Aqui em sapos, né? E nos fungos também se considera que praticamente, né, todo esse grupo aqui de fungos, que está representado aqui por Saccharomyces, que eles tenham uma origem poliploide. A poliploidia ela também tem uma importância na evolução de muitas espécies de plantas, né? E também na agricultura. Então, vou dar um exemplo aqui de um caso que é o caso do trigo cultivado. O que aconteceu com o trigo cultivado? O trigo, inicialmente, ele era cultivado naquela região, né, nas margens do Nilo, etc. E os agricultores, eles tinham o hábito de separar sempre as melhores sementes. Então, se acredita que naquela época, para a próxima plantação, então se acredita que naquela época, os agricultores identificaram esse híbrido natural, que é o cruzamento dessa espécie Triticum monococcum e Aegilops speltoides. As duas espécies têm 14 cromossomos, né? O trigo, o Triticum monococcum é o genoma A e o Aegilops speltoides é o genoma B. Então, houve essa hibridização natural e os agricultores, eles reconheceram sementes maiores, né? Uma quantidade maior de sementes e mais produtos se poderia fazer com essas sementes e passaram a cultivar esses híbridos aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui, nesse destaque aqui abaixo à esquerda, está aqui ó, o monococo, o Aegilops, e aqui o trigo tetraploide, né? Então, esse cruzamento, como eu mostrei, né, é alopoliploidia, deu origem a um indivíduo com genoma AB, só que esse indivíduo ele não era viável. Então, houve essa duplicação, isso aconteceu naturalmente e gerou esses indivíduos aqui com 2N igual a 28, né, que é o dobro do número cromossômico ancestral. Mais tarde, esse trigo dicócon tetraploide, ele foi cruzado com uma outra espécie parente dessa, que é Aegilops squarrosa. Isso aqui é o genoma D, né? Então, esse cruzamento aqui deu origem ao trigo hexaploide.
Ó, aqui era tetraploide, né? Tinha 4 genomas nele, aqui mais 2, juntou tudo e deu origem a uma espécie com 2N igual a 42, que está representado aqui, ó, esse cruzamento, e aqui, ó, o trigo hexaploide, né? Que hoje ele tem muitas variedades, inclusive tem grupos que resgataram essas espécies na natureza, e elas, em parte, também são cultivadas, né? Para fins probióticos, etc. Mas olhem a diferença, né? Entre o tamanho daquele trigo inicial e o tamanho da espiga, né? Desse trigo hexaploide. Como a poliploidia em plantas pode ter esse efeito de aumentar, né, o tamanho dos órgãos, né, ele pode aumentar o tamanho da folha, dos frutos, a altura da planta, da raiz, etc. Nem sempre isso acontece, tá? Às vezes acontece da poliploidia não influenciar, mas em muitas espécies isso acontece. Então, ela pode ser induzida em laboratório. No caso aí, o que você induz é a autopoliploidia, né? Então, um agente que se usa é a colchicina. Então, a colchicina, né? Ela é aplicada nos ramos terminais e aí você, em geral, a gente já fez isso no laboratório, inclusive com sucesso. O que é que você faz? Você envolve esses ramos terminais com algodão e prende esse algodão e você vai aplicando a colchicina por um tempo específico e depois você isola esses ramos e brota eles ou cultivando in vitro ou, dependendo da espécie, você consegue fazer isso até com hormônios no substrato mesmo, né? A colchicina, como vocês já viram, ela inibe a segregação, né? A formação do túbulo, a segregação dos cromossomos, né? Então, isso gera células poliploides, mas vai ter outras que não são. Então, essas plantas que você resgata depois, você tem que fazer uma seleção para ver quais que realmente foram poliploidizadas. Aqui mostrando um exemplo onde isso foi feito. Essa espécie, crisântemo, ela é usada, muito usada no mercado de produtos orgânicos para as pessoas que plantam plantas, né, que não querem usar defensivos agrícolas. Então, essas plantas, elas são trituradas, se faz tipo uma tintura, né, com a planta toda, né? E aí ela é usada, né, como defensivo, por exemplo, contra insetos, né? Aqui só está mostrando o diploide 2N igual a 18, aqui os cromossomos, aqui os estômatos. Um dos efeitos que a poliploidia tem é exatamente esse. Os estômatos, eles dobram de tamanho, então é uma forma rápida de você olhar no microscópio se o indivíduo que você está lá tentando selecionar, quem tem poliploidia, quem não tem, ou quem até é um mosaico, que o indivíduo pode ter a mistura, né, de células diploides e tetraploides, por exemplo, né? Então, no caso dessa espécie aqui, ela fez com que a planta tivesse fosse maior, então tivesse mais biomassa, e com isso foi bom, né, para os produtores que vendem essa tintura para o mercado de agricultura orgânica. Então, o vigor poliploide, o que é que ele provoca, né? Então, aqui um exemplo aqui dessa espécie de prímula. Então, eu tenho aqui a prímula floribunda, a quevense e a verticillata, né? Essa é diploide, essa é tetraploide e essa aqui é hexaploide, né? Vejam que essa é mais alta, mas ó, ela não tem, as flores não ficaram maiores, então isso pode ser um efeito diferente para cada uma. Aqui embaixo a mesma coisa com o maracujá, né? Então aqui o maracujá diploide, aqui 2 maracujás tetraploides, aqui um maracujá hexaploide, né? Aqui mostrando aquele efeito que eu falei, que os estômatos, né, aumentam de tamanho.
Os grãos de pólen também, isso é uma outra forma, né? Mas aí você tem que esperar a planta florir, né? O tamanho da folha pode aumentar. E aqui mostrando o caso do morango, né? O fruto normal e o fruto poliploide. Então, a poliploidia, por conta disso, ela tem sido uma característica manipulada, né, no melhoramento genético, né? Em algumas plantas, é difícil você obter poliploides dessa maneira, apenas aplicando a colchicina, que é uma forma, digamos assim, primitiva de fazer isso. Então, a outra forma de fazer isso é usando protoplastos. O que são protoplastos? Eles são células nuas, sem parede celular. Você faz um tratamento com enzimas e aí você degrada a parede da célula e você vai ter uma solução só com os núcleos. Mas é muito importante que os núcleos também não degradem. Então, esse tratamento ele tem que ser bem cuidadoso. E aí você pode cultivar núcleos de 2 espécies diferentes. Essas espécies não podem ser quaisquer umas. Quer dizer, elas têm que ter um certo grau de parentesco para isso dar certo. Quer dizer, se você cruzar as duas, talvez não funcione a poliploidia, mas com essa técnica de protoplastos, você tem chances de que isso aconteça. Então, por exemplo, você pode pegar uma espécie de couve ou canola e fusionar o núcleo com a outra espécie, né? Então, aqui está mostrando os protoplastos, né, em crescimento. Aí você tem que levar um outro meio de cultura que induz fusão desses núcleos. E aí depois você vai resgatar nesse meio de cultura os poliploides. Naturalmente, você vai ter indivíduos que funcionou, indivíduos que não funcionou. Depois disso, você tem que selecionar, né? Usar poliploides e regenerar essas plantas modificadas, né? Essa fusão de protoplastos, por exemplo, né? Ela foi usada na batata para conseguir batatas autopoliploides. Então, ao invés de ter 2 espécies com protoplastos, o que é que eles fizeram? Eles pegaram a batata com 2N igual a 24, né? Degradaram as paredes, produziram esses protoplastos e induziram fusão dos núcleos da própria batata, né? E aí, a partir disso, eles fizeram cultivo in vitro, né? O cultivo in vitro de plantas, em geral, ele gera aglomerados de células com crescimento sem diferenciação, que são chamados de calos, né? Essas células, depois, elas podem ser transferidas para um meio de regeneração e aí você obtém a planta, né, que você induziu. Nesse caso aqui, a batata autopoliploide com 2N igual a 48. Aqui no grupo da couve, né, da canola, do nabo, etc., né, da mostarda, esse gênero Brassica, ele é muito importante do ponto de vista da agricultura também. Então, aqui teve uma outra situação onde isso foi feito, e aí o que é que eles fizeram? Eles cruzaram a Brassica oleracea, que é a couve, com a Brassica rapa, que é o rabanete forrageiro. Esse rabanete forrageiro, ele dá uns rabanetes compridos, que eles não têm muito valor comercial, por isso, em geral, eles eram dados como alimentação, né, para os animais, para o gado. Cruzando essas 2 espécies, né, então, cruzamento interespecífico, o que é que eles conseguiram? Eles desenvolveram a Brassica napus. Vejam que os parentais eram diploides, com 2N igual a 18, e o nabo, né, ele tem 36 cromossomos. E ainda, dentre os descendentes, eles viram variações no formato, né, do tubérculo, e também isso pode ser aproveitado, né, para a agricultura. Essas técnicas todas, eles não são considerados geneticamente modificados e nem transgênicos.
Tá? Por quê? Porque isso já vem sendo feito há muitas décadas, né? Desde os anos 50, se vem manipulando, no começo sem saber muito bem, depois já com conhecimento. E essas técnicas, como vocês viram no trigo, ela pode acontecer na natureza também, né? Então, isso, embora envolva o genoma todo, fusão de genomas, etc., biotecnologia com certeza mas elas não são plantas transgênicas. Uma outra situação aqui que é bem conhecida, porque normalmente esses cruzamentos você pega duas espécies do mesmo gênero, né? Mas em alguns casos, como nesse exemplo aqui, eles pegaram duas espécies de gêneros diferentes, que foi o gênero Raphanus, né? E a Brássica, e aí eles cruzaram, né, esse rabanete com o repolho. E aí deu origem a essa espécie, que inclusive o nome do gênero é uma junção dos dois, né, Raphanobrássica. É a mesma situação, os dois parentais tinham 18 cromossomos e a descendência tem 36. A poliploidia também tem sido muito usada para gerar frutas sem sementes. Muita gente pensa que essas frutas sem sementes, que elas são também transgênicas. Não são, não são. O que acontece? O triploide, que é aquela situação que eu mostrei, que tem o indivíduo que, ao invés de ter um cromossomo de cada pai, ele vai ter um de um pai e dois do outro. E aí ele é um triploide. E isso para todos os cromossomos, né? Então, como é que se obtém esses triploides? É muito fácil, né? Isso pode ser feito também cruzando, mas pode, em alguns casos, ser necessária aquela fusão de protoplastos, tá? Mas aqui na melancia, por exemplo, eles fizeram assim, eles pegaram o indivíduo tetraploide e cruzaram com o indivíduo diploide. Então, deu origem a esse triploide. O triploide, o que acontece na meiose? Os cromossomos deviam formar bivalentes, né? E eles vão formar bivalentes e univalentes ou trivalentes. Na hora que acontece o crossing over, e na hora da segregação, isso vai gerar vários desbalanços, né? Cromossomos com partes a mais ou a menos, e isso faz com que a semente, né, que é a geração seguinte, ela seja inviável. Então, no caso dessa melancia sem semente, por exemplo, se vocês olharem, às vezes tem algumas sementinhas bem fininhas, branquinhas, quase transparentes, né? Que são sementes abortadas. E às vezes nem chega nesse estágio, né? Às vezes essa melancia ela não tem semente nenhuma mesmo. É a mesma estratégia que ocorre no limão sem semente, a laranja sem semente, tangerina, a uva sem semente e as bananas. A banana é uma situação à parte, né? No caso da melancia, eu só estou mostrando aqui como é que era a melancia antes dela ser submetida ao programa de melhoramento, né? Isso aqui é um quadro, é uma pintura antiga, né? Ainda da época da colonização, e no início o que se fez foi um melhoramento de cruzamento e seleção para ter a melancia com todo o interior vermelhinho, e agora, mais recentemente, se conseguiu, né, essa maravilha que é a melancia sem semente. No caso da banana, o que nós temos aqui? Essa aqui é a banana verdadeira, né? Essa aqui também, né? Aqui. A banana tem muita semente, a banana selvagem. Essas bananas que nós comemos, elas não produzem sementes, por quê? Por causa da poliploidia, elas têm genomas desbalanceados. Então, o caso da banana é um caso interessante, porque o fato dela não ter semente também é um desafio para o melhoramento, porque a reprodução dela é essencialmente vegetativa. Então, quais são as condições que favorecem o estabelecimento de um poliploide, né? Então, que a meiose seja regular.
Então, na hora de formar os pares, né, os bivalentes na meiose 1, na prófase 1, é importante que você não tenha a formação de multivalentes. Então, e que ele possa, então, produzir gametas, né? Ausência de cromossomos sexuais. O sistema dioico, ou seja, indivíduos que têm cromossomos que têm formas diferentes, né? Heteromórficos, como a gente diz, eles vão ter problema, porque imagine o indivíduo XY, ele vai se tornar XXYY. Nesse caso, os gametas que ele vai produzir são XY. E o que é que vai acontecer? Toda a prole vai ser do sexo masculino, acabou a espécie, né? Então, essa questão dos cromossomos sexuais é uma das questões que afetam drasticamente o aparecimento de poliploides em alguns grupos de espécies. E os poliploides, eles têm uma vantagem maior, ou eles conseguem se estabelecer com mais facilidade em grupos que têm reprodução vegetativa. Ou seja, um único indivíduo, por um acaso, ele poliploidizou, né? Então, se ele é tetraploide e os outros todos são diploides, o que que vai acontecer? Se ele cruzar, a descendência vai ser triploide, não vai ser fértil. Mas se esse indivíduo ele produz outros indivíduos iguais a ele vegetativamente, eles podem se cruzar entre si. E eles vão fazer meiose. E a meiose, como vocês viram, ela é uma fonte de geração de variabilidade genética dentro daquele grupo de indivíduos. O outro tipo de euploidia é a haploidia. Então, essa condição, a haploide, né, ela é uma condição normalmente anômala. Então, se você for pensar, a maioria dos eucariotos, né, a maior parte do seu estágio de vida, né, das células somáticas é diploide. Então, no caso de um haploide, o esporófito dele vai ser haploide. Então, no caso de uma planta, por exemplo, o milho, ao invés dele ter 2N igual a 20, ele teria N igual a 10, mas o indivíduo todo se sobreviveu, cresceu com metade do genoma, né? Metade do número de cromossomos. É um evento raro em animais, tem baixa viabilidade, pode provocar esterilidade, no caso de drosófila, né? Exceto em alguns casos, como eu falei no começo, né? Dos machos de abelha, etc. Né? É mais comum nas plantas e, às vezes, elas são viáveis e podem ser férteis. Como é que ela vai ser fértil? Você me pergunta, se ela só tem metade dos cromossomos. Nesse caso, eles não vão formar bivalentes, né? E todos os univalentes eles têm que migrar para o mesmo polo na meiose. Então, mas isso já foi observado, como aqui está exemplificado em tomate, milho, né? Então, os haploides na biotecnologia, eles também podem ser uma ferramenta, né? Então, eles podem ser induzidos. Por que que eu vou querer um haploide, professora? Porque você tendo um haploide, você pode induzir um poliploide daquele haploide que vai ser um diploide. Quer dizer, se dobrar, né, o genoma dele vai ser um diploide. Mas eu obtive um haploide, para que eu quero agora? Porque todos os genes vão estar em homozigose. É o que a gente chama de linhagens puras. Em agronomia, por exemplo, às vezes é muito difícil você identificar os indivíduos que têm certos genes recessivos que são do interesse. Pode ser um gene de resistência a uma doença, pode ser um gene para uma característica de cor, né? Pode ser um gene que associa com uma tolerância a um estresse ambiental, né? Então, essas linhagens, elas puras, né? Elas são interessantes. Por conta disso, esse artigo aqui, de 2010, eles conseguiram manipular uma estona que é do centrômero
de angiospermas, que é chamada de 100H3, e ela é responsável pela função do cinetócoro. Então, quando você manipula isso, o que acontece? Você cruza uma planta manipulada, que o cinetócoro vai ficar inativado, e uma planta normal. Quando você fusiona as duas, o que acontece? A manipulada, o centrômero, ele não funciona, ele não vai segregar. A normal segrega. Então, isso gera indivíduos, linhagens haploides, que depois elas podem ser duplicadas, né? Então, isso foi feito, por exemplo, aqui nesse exemplo, em milho. Então, em tomate, isso foi muito útil também. Em batata, em várias espécies, isso já foi feito. A outra forma de induzir haploides, sem ser usando a 100H3, né, essa proteína do cinetócoro, é você cultivar grãos de pólen. Os grãos de pólen, em situações favoráveis, in vitro, eles realizam mitose. Então, eles vão se dividir e você pode pegar esses calos, lembrem que eu falei, né? Acúmulo de células em divisão. Você pode pegar esses calos, colocar ele em cultivo in vitro e regenerar o indivíduo haploide inteirinho, né? Pode ser feito isso tanto com o pedacinho das anteras, né, que tem os grãos de pólen, como com anteras inteiras, né? Alguns grupos preferem usar as anteras inteiras. E se você fizer isso com a folha, você vai regenerar naturalmente indivíduos diploides. Então, nós vimos até agora, né, esse grupo das euploidias, né, que inclui a haploidia e a poliploidia, e no próximo módulo dessa aula, a gente vai ver esse segundo grupo, né, que envolve cromossomos ou segmentos cromossômicos, né? Envolve essas 4 alterações que a gente vai ver, inclusive no caso de animais, várias delas são bastante importantes. Então, eu quero agradecer e a gente se vê daqui a pouco, né, com essa outra aula.